Oi gente, aqui é a Sâmia do Spoilericia e hoje é o vídeo de lidos do mês. Bem, durante o mês de março eu li alguns livros super interessantes e agora eu vou falar quais foram. Eu comecei o mês lendo Como Se Casar com o Marquês, da Julia Quinn, em que a gente vai acompanhar a história da Elizabeth, que é dama de companhia da Lady D, que aparece nos outros livros da série Irmãos Bridgertons. E aqui a Lady D, ela é tia do personagem principal, que é o James. O James, então, ele trabalhava como agente da coroa e depois dos eventos do último livro ele teve que parar de trabalhar com isso e está totalmente entediado em Londres. E então ele parte para ajudar sua tia Lady D num mistério que envolve chantagem e ele acaba desconfiando da Elizabeth e aos poucos eles vão se envolvendo. Uma história bem clichê, como os livros de romance de época costumam ser, e é lindo, maravilhoso. Quem gosta de romance de época, eu recomendo a duologia Agentes da Coroa. O próximo que eu li então foi Incidente em Antares. Tá meio acabadinho porque essa edição já é bem velha, era da minha tia, da minha mãe, enfim. Esse daqui é o Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. O livro é incrível, eu me apaixonei pela escrita do autor e já quero ler tudo desse autor, sério. Ele vai fazer uma crítica social muito importante que vai acontecer em um dia de uma greve geral. E nessa greve geral, os coveiros estão em greves também. E bem nesse dia, 6 pessoas morrem na cidade e vão ter que ficar apodrecendo a praça viva enquanto não são enterrados. Então, os mortos decidem participar da greve também até eles serem enterrados. O livro é muito crítico porque esses mortos, eles têm pessoas de classe rica, pessoas que estudaram, pessoas pobres, marginalizadas, e isso vai ser bem impactante para a cidade. Recomendo demais o Érico Veríssimo e esse livro. O outro livro que eu li foi Amarrado, da Emma Chase. É o 4º livro da série Atraído. Eu já fiz resenha desse livro, já fiz resenha dos outros livros dessa série e eu simplesmente gostei muito desse livro. Na minha opinião, esse é o último livro da série, mas eu não tenho certeza. Se alguém souber, coloque aqui nos comentários, por favor. Esse livro, então, ele vai falar sobre esse casal que a gente acompanha desde o primeiro livro, a Kate e o Drew, que nesse momento estão se preparando para o casamento e para a despedida de solteiros, que será em Las Vegas. E então nós acompanhamos esse casal indo para Las Vegas aproveitar essa despedida de solteiro e tudo dando errado como sempre. Muito lindo, muito engraçado, tem aquela pitada hot pra quem gosta. Durante esse mês eu também realizei algumas releituras que eu estava morta de vontade de fazer. Eu sempre tento fazer releitura porque eu gosto disso. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de ler o livro uma vez e depois deixar quieto. Senão, pra que ter? Eu gosto de fazer essas releituras. E um deles foi O Segredo, de Emma Corrigan. Quem gosta da Sophie Kinsella, esse é um dos melhores livros dela. Aqui a gente vai acompanhar uma mulher que se sente decepcionada com seu trabalho, se sente decepcionada com a sua vida pessoal, porque sua família a trata de uma forma meio indiferente em relação à sua prima. E aqui ela vai fazer uma viagem muito importante de trabalho em que é a chance dela ser promovida e tudo dá errado. E então no avião ela bebe um pouquinho e começa a ter uma turbulência e ela acha que vai morrer e conta todos os segredos dela para o passageiro ao lado. O que ela não sabe é que esse passageiro na verdade é o chefe dela. Esse livro é muito engraçado, muito divertido. E a personagem principal é super divertida, super fofa. Adorei de verdade fazer essa releitura, porque eu já não lembrava quase nada. O outro livro que eu reli, na verdade, foi Samantha Sweet, a Executiva do Lar. E na minha opinião, esse daqui é um dos melhores também. Na verdade, esse é o meu preferido da autora, porque aqui a gente vai ter a Samantha Sweet, que é uma advogada de sucesso. Ela trabalha numa empresa, entretanto, um dia, por algum motivo, ela comete um erro gigante que perde muito dinheiro para uma firma, uma empresa
que é sua cliente. E então ela sai sem rumo e acaba parando em uma casa que está precisando de uma executiva do lar, uma governanta, e então ela ganha esse emprego. E ela aos poucos vai se redescobrindo, ela vai aprendendo como cozinhar e ela vai perceber que ela adora isso. Ela vai aprendendo a lidar com a casa e vai se envolvendo com o jardineiro. E aí, aos poucos, ela vai percebendo que ela não tinha tempo para nada na antiga vida dela. Muita gente pode pensar que isso é antifeminismo, e até no livro tem muita gente que fala que ela não é feminista, blá blá blá. Mas na minha opinião, tem sim um feminismo. A gente tem o direito de fazer o que a gente quiser. Se ela quer largar a advocacia porque ela não tá feliz e virar uma dona do lar, uma empregada, ela tem o direito. Assim como ela tem o direito de virar advogada se ela quiser. E esse livro retrata muito bem isso. E então eu fiz a leitura pela primeira vez de O Apanhador no Campo de Centeio. Eu também já fiz uma resenha, não vou nem comentar muito, mas esse livro é muito legal. Tem um quê muito psiquiátrico e como eu sou interessada demais nessa área, eu adorei ler, eu adorei fazer uma investigação psicológica desse narrador. E eu super recomendo que assistam minha resenha e se tiver interesse, leiam. Bem, aí eu fiz mais uma releitura, que foi Fortaleza Digital do Dan Brown, que eu já havia lido há muito tempo, eu não lembrava quase nada desse livro. Para quem não sabe, Dan Brown também escreveu outros livros, além daquela série que tem o Código da Vinci, Anjos e Demônios. E esse foi um desses livros que não estão conectados com a série, mas tem ainda assim o mesmo tom de suspense, e nesse caso é um suspense meio virtual. A gente vai ter então a personagem principal que decodifica alguns códigos que estão relacionados com e-mail, internet, e com isso ajuda na segurança americana contra o terrorismo digital. E aí, do dia para a noite, a máquina que faz essa função de decodificar os códigos rapidamente está demorando mais de 12 horas para decodificar um código. Isso nunca antes ocorreu. E então, ela vai ter que investigar por que isso está acontecendo. Além disso, tem uma pitadinha de romance, mas não foca quase nada no romance. Super recomendo também para quem gosta do Dan Brown. E então eu fiz a leitura de Na Toca do Leão, de Ken Follett. Esse livro eu já tinha há muito tempo, porque também era da minha tia, da minha mãe, mas eu nunca tive muito interesse de ler. Entretanto, eu li faz algum tempo a trilogia do século, que é composta por os livros que acompanham o século XX e as guerras que aconteceram, tudo. E eu gostei bastante da narrativa do autor. Esse livro vai focar também durante uma guerra, e é mais especificamente a guerra do Afeganistão, que se enquadra no contexto da Guerra Fria, em que a gente vai ter a Rússia contra os Estados Unidos, e aqui está bem claro isso, e é bem legal para quem gosta de romances históricos. E agora, gente, o último livro que eu li no mês, que eu terminei assim no último dia do mês mesmo, foi Julieta. Eu já tinha lido esse livro, então foi uma releitura, e eu adoro esse livro. É um romance super fofo, que junto tem um quê de mistério, semelhante ao Dan Brown, só que bem mais romanceado. A gente vai acompanhar aqui duas linhas temporais. A gente vai ter o presente, e na leitura dos diários que a personagem principal encontra, que é a Julieta, ela vai ler eventos do passado que envolvem uma antepassada sua. É muito interessante porque envolve a questão do Romeu e Julieta como se fosse algo real, mas ao mesmo tempo você nunca sabe se é real mesmo, se é uma lenda, se é um mito, e tudo vai se enrolando, tudo vai acontecendo, tem pessoas perseguindo ela, super divertido, adoro esse livro, foi muito bom relê-lo. Bom, gente, esse foi o vídeo dos lidos do mês de março. Eu não consegui anotar os livros de e-books que eu li no Kindle, mas eu prometo que pro mês que vem eu vou anotar certinho e vou trazer também os e-books que eu realizei a leitura.
Quem gostou do vídeo, curte, comenta se já leu algum livro, se não leu, se já gostou ou não gostou. Se inscrevam para acompanhar minhas resenhas, meus projetos. E eu vou deixar as resenhas dos livros que eu comentei durante esse vídeo aqui no izinho, que são os cards. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo.